E aí, pessoal, futuros e futuras policiais do nosso Brasil, bora mergulhar de cabeça num dos temas mais quentes de direito penal para a carreira de vocês? O crime de peculato. Olha, esse é aquele assunto cheio de detalhezinhos que a banca adora usar para derrubar candidato desatento. Mas aqui não, o nosso objetivo hoje é deixar tudo tão claro, mas tão claro, que nenhuma questão sobre isso vai tirar ponto de ninguém na hora da prova. Fechado? Então, vamos começar. Nosso roteiro de hoje está bem amarradinho, é um verdadeiro mapa da mina. A gente conversa pelo básico, o que é peculato, depois a gente entra nas modalidades clássicas, que é o peculato próprio e o peculato furto. Daí, a gente analisa umas formas mais especiais, mergulha de cabeça no peculato da era digital e, no final, claro, aquela síntese matadora para a revisão final. É o caminho para gabaritar. Bom, vamos começar pelo começo, pela fundação da casa. Afinal, o que exatamente é peculato? Entender esse conceito central é o que vai permitir que a gente consiga diferenciar todas as variações que vêm pela frente. Nosso ponto de partida é o artigo 312 do Código Penal. Peculato, na essência, é um crime funcional. É o crime do funcionário público que, de algum jeito, ataca o patrimônio da administração. E fiquem ligados nos verbos, porque eles são a chave. Apropriar-se, desviar, subtrair, cada um deles vai levar a gente para uma modalidade diferente, como a gente já vai ver. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. A ideia é que tem que estar cravada na mente no dia da prova. Se a questão não deixar explícito que o agente usou a sua condição de funcionário público para cometer o crime, desconfie, porque provavelmente não é peculato. É essa conexão, essa ponte entre o cargo e o crime que define tudo. É, no fundo, um abuso da confiança que o Estado colocou naquela pessoa. Agora, uns pontinhos de doutrina que as bancas, olha, elas amam cobrar. O que o crime de peculato protege? Não é só o patrimônio, o dinheiro, o carro, não. Protege também a moralidade administrativa, a probidade. E quem comete? É um crime próprio, ou seja, em regra, só pode ser o funcionário público. Mas, atenção máxima aqui. Um particular pode responder por peculato? Pode, em concurso de pessoas, desde que ele saiba que o parceiro dele é funcionário público. Isso é um clássico de prova. Bora para a primeira grande divisão, o peculato próprio. O nome já dá a dica, né? Aqui o bem público já está com o funcionário, de forma legal, por causa do cargo dele. O crime acontece depois, é no jeito que ele lida com esse bem que já estava sob sua responsabilidade. E dentro do peculato próprio, a gente tem duas figuras. Na apropriação, o funcionário tem a posse legal, mas aí um dia ele pensa, quer saber? Isso agora é meu. Ele passa a agir como se fosse o dono. É o tesoureiro que pega o dinheiro público e bota no próprio bolso. Já no desvio, ele não necessariamente pega para si, mas dá ao bem um uso diferente do oficial. O exemplo clássico é o do carro da repartição que o servidor usa para levar a família para a praia no fim de semana. A diferença fica bem nítida, né? E olha só, muito cuidado com esse entendimento dos tribunais superiores, porque isso aqui é ouro para a prova. Para que o peculato apropriação aconteça, não precisa que o agente ganhe dinheiro com isso. O simples fato de ele virar a chave na cabeça e passar a tratar a coisa pública como se fosse sua, já configura o crime. Isso é crucial para resolver aquelas questões mais cabeludas. Beleza, agora a gente vai para o peculato furto, que alguns chamam de peculato impróprio. A lógica aqui é o contrário da anterior. O ponto central é, o funcionário não tem a posse legal do bem. Ele vai lá e subtrai, como num furto comum. Ué, então qual a diferença para um furto comum, alguém pode perguntar. A diferença está toda no elemento chave. O agente usa as facilidades que o cargo dá para ele. Ele não tem a posse das armas que estão lá no depósito da delegacia, mas por ser policial, ele tem a chave, ele tem acesso, ninguém vai desconfiar dele entrando lá. É essa facilidade, esse crachá, que ele usa para cometer a subtração. Sem isso, seria só um furto. E para não deixar nenhuma dúvida, para não ficar só na minha palavra, se liga nessa decisão do STJ. Ela reforça exatamente isso que a gente acabou de falar. A acusação precisa provar, com fatos, que o servidor usou alguma vantagem do cargo para cometer o crime. Isso é fundamental na prática da investigação e, óbvio, na sua prova. Certo, já passamos pelas modalidades dolosas principais, aquelas em que o agente tem a intenção. Agora a gente entra num terreno mais específico. O peculato que acontece por descuido, por negligência e aquele que nasce de um erro de outra pessoa. No peculato culposo, o agente não quer o crime. A intenção dele não é essa, mas a falta de cuidado dele, a negligência, a imprudência, a imperícia, acaba abrindo a porta para que outra pessoa, essa sim mal intencionada, cometa o peculato doloso. Sabe aquele servidor que esquece a porta do cofre aberta e vai embora? Então, ele facilitou a vida do colega ladrão.
Pessoal, atenção máxima aqui. Anota isso, bota um post-it, pisca-pisca, o que for. Esse slide é o paraíso das pegadinhas de concurso. No peculato culposo, e só nele, se o dano for reparado, as consequências são gigantes. Se a reparação acontecer antes da sentença final, o juiz extingue a punibilidade. Acabou, o Estado não pode mais punir. Se for depois, a pena cai pela metade. Não confundam isso com peculato doloso, pelo amor de Deus. Outra figura específica é o chamado peculato estelionato, que acontece por erro de outra pessoa. A situação é a seguinte: o funcionário recebe um dinheiro ou um bem, só que esse recebimento acontece porque um terceiro cometeu um engano. Ao invés de corrigir a situação, o funcionário percebe o erro e espertamente se apropria daquilo que veio a mais. A malandragem aqui é tirar vantagem do erro dos outros. Agora, vamos dar uma modernizada na nossa conversa. Com quase tudo no serviço público virando digital, o peculato, claro, também evoluiu. Bora ver como ele aparece no ambiente dos computadores e sistemas. O Código Penal traz duas figuras principais aqui. O artigo 313-A pune o funcionário que mexe nos dados, que insere uma informação falsa ou altera uma que já existe. Pensa no servidor do Detran que entra no sistema e simplesmente apaga as multas de um amigo. Ele não mexeu no programa, ele mexeu na informação. Já o 313-B é diferente. O crime é modificar o programa em si, o software, sem ter autorização. É uma conduta mais técnica que ataca a própria ferramenta. Ufa, passamos por todas as modalidades. Agora, para fechar com chave de ouro e deixar tudo organizadinho na cabeça para a hora da prova, vamos para a nossa síntese final. Pensa nisso como um mapa mental do peculato. Vamos lá, revisão relâmpago. Peculato apropriação. O verbo é agir como dono de algo que já possuía legalmente. Peculato desvio, usar para um fim diferente. Peculato furto, subtrair usando as facilidades do cargo. Culposo, permitir o crime por descuido. Estelionato, aproveitar-se do erro de outra pessoa. E o eletrônico é manipular os dados ou o sistema. Grave esses verbos-chave, essa ação principal, isso resolve a grande maioria das questões. E para a gente fechar, quero deixar uma reflexão que já conecta o nosso estudo com a futura profissão de vocês. Com tudo virando digital, com dados em nuvem, sistemas cada vez mais complexos, qual dessas formas de peculato vocês acham que vai dar mais trabalho para a investigação policial moderna? A manipulação de um dado específico ou a alteração de um código-fonte? Fica aí a provocação. Dominar esse tema não é só para passar na prova, é se preparar para os desafios reais da carreira. Bons estudos e até a próxima!